variável medida, tá? Agora, a segunda letra, tá? Ela tem uma letra mais usada que é a letra modificadora. Então, nós temos o D de diferencial, dispositivo diferencial, Q de totalização e o S, dispositivo, quando ele vem com segurança. Ok? Vamos em frente. O segundo grupo de letras identifica a função. Qual é a função daquele instrumento, né? Então, nós temos as letras mais usadas. O A de alarme, E de elemento primário, G de visão indireta, indicador, registrador, tá? A letra da função de saída. Qual é a saída desse equipamento? O que esse equipamento fornece de informação para um próximo nível, né? Então, nós temos, ele pode ser um controlador, propriamente dito, ele pode ser uma chave, um transmissor de informação, a gente viu isso na aula anterior, uma válvula ou um damper, ou até mesmo um relé, tá? Então, nós temos essas situações que é a letra ativa de saída, o que tipo de nível ele passa à frente, né, para o controle. A letra modificadora, né, se é alto ou se é baixo, por exemplo, né? Por exemplo, nível alto, pressão baixa, temperatura alta, temperatura baixa. É a letra modificadora, terceira letra. Ok? Então, vamos seguindo. Então, olha só, PIC, né? PICA. Nós temos aqui um controlador, tá? Indicador de pressão. Tá? Então, quando a gente observar na nossa planta lá, no projeto, algum objeto, né, que esteja identificado como um PIC, quer dizer exatamente que ele é um controlador indicador de pressão. Ok? Então, esse é a metodologia utilizada pela norma para realizar essas identificações. Ok? Então, seguindo aqui, o TIC, né? O TIC. Então, no nosso TIC, nós temos um controlador indicador de temperatura. Então, o C de controlador, o I de indicador de temperatura. O que quer dizer esse instrumento? Quer dizer que esse instrumento aqui, quando ele é na função de indicador, nessa função de indicador, quer dizer que o instrumento, ele possui, por exemplo, aqui, que esse aqui também é um indicador, ele possui um display, certo? Então, nesse display, vamos supor que ele estivesse dizendo lá que essa pressão estaria em 10 PSI, certo? Esse aqui é o indicador de pressão, então é a função de indicador, certo? Quando a gente diz que ele está controlando, é porque é bem provável que se tenha, uma válvula, uma válvula controladora de fluxo, conectada a esse instrumento, tá? Então, quando a gente diz que existe um controlador, né, a função de controle é porque o controlador ele está controlando uma válvula, certo? Uma válvula que indica
que na verdade controla a pressão no sistema, né? A pressão no sistema. Então, como ele está indicando essa pressão no sistema, então ele é um controlador. E a pressão, no caso aqui, a pressão e a temperatura são exatamente as grandezas físicas, né, que está acontecendo no processo e ele está sendo monitorado, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui nesse exemplo, o TIC, que é o controlador indicador de temperatura. Ou seja, ele controla a temperatura do processo, ele indica num display a temperatura. Tá? Aí nós temos aqui o CIL, que é o controlador indicador de nível. Ok? E daí por diante são vários exemplos que a gente traz no nosso material. Tá? Vocês vão observando e olhando nas plantas, né? No caso aqui o transmissor de temperatura, nosso TT, né? O PT, que é o transmissor de pressão. A gente falou sobre transmissores na aula 1, ok? Então, a gente traz vários exemplos e aí a gente vai visualizando esses exemplos e a gente vai assimilando essa metodologia de identificação, instrumentação e controle. Bom, aqui, propriamente dito, nós temos um diagrama, tá? Nós temos aqui um reservatório superior, tá? Um reservatório inferior. Então, esse processo aqui, que não está identificado, mas estamos visualizando um fluxograma simplificado da instrumentação e controle deste processo. Então, a gente consegue aqui identificar que existe um controle aqui desse reservatório, tá? Existe algumas válvulas aqui retensoras até chegar o fluxo nesse segundo aqui, tá? E aí, consequentemente, existe algumas outras funções aqui. A gente precisa, por exemplo, aqui um transmissor de nível. A gente consegue identificar aqui um transmissor de nível, certo? Um transmissor indicador de nível, tá? Ampliando aqui, que a gente tem um LT aqui e aqui a gente tem um LIT, certo? Aqui a gente tem apenas um indicador de nível, LI, indicador de nível, ok? E dentre outras funções. Aqui nesse ponto, isso fica como dever de casa, como exercício, para vocês ir identificando de acordo com a tabela, tá? E colocando aqui do lado, escrevendo ao lado aqui, quais são as funções que vocês indicaram. Por exemplo, esse aqui você pode fazer uma tabela no seu material aí e colocar aqui, por exemplo, TI, que é um indicador de temperatura, ok? Então, para a gente começar a se familiarizar com a norma. Então, a norma, ela faz um procedimento, digamos assim, uma metodologia de como identificar isso, como padronizar essas identificações. Obviamente que nem todos os equipamentos são nacionais, então nem todos os equipamentos obrigatoriamente seguem essa norma. Bom, visão geral da planta, né? Então essa aqui é uma visão geral da planta, didática, né? De como que seria uma planta dessa para a gente visualizar os instrumentos, né? A gente tem aqui vários instrumentos aqui para a gente poder visualizar, tá?
Aqui uma especificação dos componentes, né? Os principais componentes mais encontrados aí. Aí tem células, tem chave de nível, então tem vários outros componentes relacionados àquele projeto que depois vocês vão fazer a correção. Depois, se vocês visualizarem essas informações lá, tá? A gente vai conferir na tabela. E como exercício de casa, nós temos aqui a identificação dos instrumentos do desenho abaixo, tá? Identifica os instrumentos do desenho abaixo em tabela, tá? Então, vocês vão fazer uma tabela em que vão colocar os instrumentos, né? Os instrumentos, listar aqui os instrumentos e o significado do instrumento, né? Então, olha só, você vai pegar aqui, por exemplo, um exemplo aqui, por exemplo. Aqui nós temos o LIC, que ele é um controlador, né? Controlador, indicador de nível, né? Então ele está indicando aqui, ele está controlando aqui nessa válvula, tá? Ele indica aqui, né? Qual é o nível, e ele também faz, no caso, o controle da válvula, né? Então é um controle indicador de nível desse tanque aqui, ok? Então, vou fazer uma tabelinha com todos eles para a gente começar a se familiarizar. Ok? Muito obrigado, bons estudos. Lembrando que esse material está no portal do aluno. Até a próxima.